Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, Desperta SL começando hoje, quinta-feira, 21 de setembro, 7 horas da manhã. Bem-vindas, bem-vindos, muito obrigado pela companhia de todo mundo. O pessoal já está no nosso chat criando aquela confusão bonita da manhã, né? Bom dia para todo mundo que está acordando agora, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela audiência também fora do Brasil. Temos uma audiência bastante importante fora do Brasil também por conta do horário, né? As pessoas já estão almoçando em vários lugares, estão jantando em outros, né? Estão no meio da manhã, estão no meio da tarde, então muito obrigado. Vá deixando o seu recado no chat, vá dizendo de onde você acompanha este programa. Temos muita coisa boa no programa de hoje. Estamos ao vivo também na nossa rede, também em todas as redes sociais, claro, mas também na TV aberta e no rádio, no bom e velho radinho, pela Rádio Brasil Atual. Bom dia para todo mundo que nos acompanha pelo rádio, que nos acompanha pela TVT, em São Paulo e Grande São Paulo, Rádio Brasil Atual em São Paulo também, Grande São Paulo, e também lá na Bahia, Salvador da Bahia, através da TV Quirimurê. Quando eu for visitar a Bahia aí, eu quero visitar as instalações da nossa amada TV Quirimurê, né? Muito obrigado pela audiência de todos e de todas. Tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Me digam se está tudo beleza, se vocês estão felizes, né? Importante estar feliz também, né? Aliás, hoje faz 30 anos que lançaram este disco aqui, né? Quem tem a minha idade ou mais ou menos próxima dela vai saber que descasso é esse, né? O In Utero do Nirvana, né? 30 anos, toda vez que eu vejo que faz muito tempo que lançaram um disco que parece que eu estava ouvindo ontem, e aliás este disco eu ouço com alguma frequência, eu fico pensando como o tempo está passando, né? Então, para quem não sabe, 30 anos desse descasso do Nirvana, que foi lançado exatamente neste dia de setembro, 21 de setembro de 1993. Eu fico imaginando se o Kurt Cobain não tivesse morrido, para onde o Nirvana iria depois desse disco, né? Porque realmente é um negócio inacreditável. Vamos lá que a gente tem muita notícia hoje para dar, tem bastante coisa rolando no noticiário e temos uma bomba, né? Aí eu tô fazendo sempre um aviso em relação à delação do Mauro Cid, então depois farei o aviso em relação à delação do Mauro Cid, mas eu sempre gosto de trazer os contextos das histórias aqui, né? Então, como tem um contexto importante em relação ao que o Mauro Cid eventualmente está falando, né? Ou falou nos seus depoimentos para a Polícia Federal, a gente vai trazer aqui mais uma ideia golpista do Bolsonaro que rodou aí no círculo íntimo político do Bolsonaro e também das Forças Armadas, tá bom? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá, antes de mais nada... Onda de calor, INMET emite alerta vermelho de grande perigo para 9 estados do Brasil. Tá aí o mapa, né? Estamos cada vez mais acostumados a ver esse tipo de mapa, né? O Brasil todo de vermelho, né? O pessoal que falava que a bandeira não ia ser vermelha, né? Minha bandeira não será vermelha, né? Aparentemente a bandeira não vai ser vermelha, mas o país, né? No mapa da previsão do tempo tá todo dia vermelho, né? E isso aqui, pelo contrário, não é culpa dos comunistas, né, Odi? Não tem nada a ver com os comunistas isso aqui, né? Pelo contrário, né? O capitalismo comendo tudo e tá aí, ó. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar também como a gente pode resolver isso aqui. Tem um jeito de resolver isso aqui. Aliás, o STF está se debruçando sobre essa questão neste exato momento, né? O aumento da intensidade de calor que afeta o Brasil fez o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, aumentar nesta quarta-feira, dia 20, o nível do alerta e colocar mais estados sob um aviso de grande perigo por causa das temperaturas acima da média. A onda de calor começou na segunda-feira e deve ter o ápice neste fim de semana, com tendência de ainda afetar regiões do interior da próxima semana. Em algumas localidades são previstas marcas na casa dos 43 graus. O mais recente alerta do INMET é da categoria vermelho, que significa grande perigo. Ao todo, atenção aí para quem nos acompanha, são 9 os estados que estão em perigo. O que é que significa isso? A gente não pode fazer muita coisa, né? Não dá para desligar o sol, né? Então você vai começar a adquirir alguns hábitos que eu tenho tentado adquirir nos últimos tempos. Tá difícil, mas eu sei que eu vou conseguir. Por exemplo, usar protetor solar todos os dias. A gente tem o hábito de usar protetor solar quando vai para a praia. A gente vai ter que adquirir o hábito de usar protetor solar todos os dias, né? Muita gente já usa todos os dias, mas a maioria das pessoas não. Aliás, ainda é muito caro o protetor solar, né? Então isso é outra coisa que vai ter que entrar no debate político daqui a um tempo, né? O protetor solar vai entrar, por exemplo, no programa de farmácia popular? Não sei, tô jogando uma ideia aqui, né? Tô dando uma ideia que ninguém pediu, mas é também o que a gente faz aqui todos os dias, né? Dá ideia que ninguém pediu. Será que protetor solar tem que começar a entrar numa espécie de cesta básica da saúde do brasileiro? É de se pensar, né? Entre outras coisas.
Então, ó, vamos lá, para os estados de atenção nos próximos dias, para hoje principalmente. Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. O alerta é válido até às 18 horas de domingo. De um modo geral, um alerta vermelho, segundo o INMET, é emitido quando é esperado um fenômeno meteorológico de intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo a vida humana, tá? Então isso em relação ao calor extremo e atípico, que pelo que a gente está vendo, não sei se vai ser tão atípico assim para os próximos anos, né? Então é bom a gente começar a se acostumar com isso. É claro que com isso pode vir chuvas torrenciais e tempestades e aquela coisa toda, né? Lembrando que, aliás, hoje, dia 21, eu não sou muito bom nessas coisas, mas o dia de amanhã é o último dia do inverno, é isso? É 22 que muda os calendários das estações? Eu acho que é 22, né? Então, lembrando que estamos no meio do inverno, tá bom? Estamos no meio do inverno. Eu nunca, em 42 anos de idade, nunca tinha visto um verão assim. Tem gente que vai falar que é cíclico, né? Que não sei o quê, que não sei quando, que já tinha, que já é normal, que as eras geológicas, que os cambal. Eu tô dizendo, no meu lifetime, né? Dos meus 42 anos, conhecendo muito bem a região que eu conheço, que é o sul do Brasil, onde nasci e me criei e morei a maior parte da minha vida, talvez a maior parte não, mas metade da minha vida, eu nunca vi um agosto, um ápice de inverno, como a gente teve esse ano, com esse calor. Nunca, jamais, jamais. Primavera começa sábado. Primavera começa sábado, dia 23. Portanto, estamos ainda no inverno, oficialmente, né? Temperatura pode passar 35 graus em 11 capitais nesta quinta-feira, 40 graus em Palmas e Cuiabá, possivelmente, né? E depois uma nova frente fria deve atingir o Rio Grande do Sul. Há previsão de chuva volumosa de novo, principalmente no sul do estado. Não me espantaria se voltar a esfriar na semana que vem. Vamos lá, o STF está a um voto da maioria contra a aplicação do marco temporal. Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre temperatura, já vou mostrar por quê. O STF tem 5 votos contra a aplicação da tese do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Com isso, falta apenas um voto na mesma linha para que seja alcançada maioria neste sentido. Já votaram contra essa tese do marco temporal, relembrando rapidamente em uma frase o que é o marco temporal. Para quem não sabe, o marco temporal diz o seguinte: sim, se você é indígena, quilombola, de um grupo tradicional, está lutando para manter a sua terra, para demarcar a sua terra, para organizar a sua terra, você só pode fazer isso se você estava nela em 1988. Isso faz algum sentido? Não. Por que isso não faz sentido, senhor Leandrinho? Porque muitas pessoas foram expulsas das suas terras, né? Então chegou o cara lá, expulsou todo mundo, tomou conta, transformou em fazenda, né? Roubou a terra das pessoas que estavam lá e, obviamente, essas pessoas não estavam lá em 1988, porque quem estava em cima da terra delas era o ladrão, né? Então agora o ladrão vai ficar com a terra e a pessoa que está dizendo, olha, isso aqui, na verdade, é meu, não teria mais direito. Essa tese é uma tese estapafúrdia. Aparentemente, o STF vai derrubar esse negócio. Já votaram para derrubar Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Os dois votos para validar essa excrescência, claro, né? São dos dois ineptos, Nunes Marques e André Mendonça, de onde menos se espera, de onde não vem nada mesmo, né? Então a gente vai ver pelos próximos muitos anos no STF várias votações que vai dar sempre alguma coisa a 2, né? Alguma coisa a 2. É 6-2, é 7-2, é 10-2, é 9-2, 10-2 não pode dar, né? Então sempre vai dar a 2, né? Aí vai estar essa duplinha de mão dada voltando esse tipo de coisa, né? Espero que fiquem sozinhos, pelo amor de Deus. 4 ministros ainda vão apresentar suas posições: Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e a presidenta do tribunal, Rosa Weber. Muito bem, o que é que isso aqui tem a ver com as temperaturas? Vamos dar uma olhada nisso aqui, olha só que interessante. Isso aqui são mapas que mostram terras já demarcadas no Brasil, tá bom? Não são as terras que estão em discussão necessariamente no caso do marco temporal. Isso aqui são terras já demarcadas. Lembram que eu já falei várias vezes neste programa que nós não estamos fazendo favor nenhum às comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, cedendo a elas o direito de demarcação
de terras muito antes, pelo contrário. Quem está fazendo um favor à humanidade são essas pessoas. Por que é que eu estou falando isso? Vamos desenhar? Para quem a gente fala, essa pessoa não entende, então a gente desenha. Então hoje a gente vai desenhar. Olha só o que a Folha São Paulo fez pra gente aqui. Olha esse mapa aqui, quem está nos acompanhando, estamos mostrando mapas, né? Estamos mostrando imagens de satélite de terras já demarcadas no Brasil. Essa aqui, por exemplo, a terra indígena Araribóia, no Maranhão. Estamos vendo na tela o ano de 1988, o marco temporal, 88. Quem estava aqui, quem não estava aqui não pode matar mais. Essa é a tese, né? Que vai ser derrubada pelo STF. 88, aqui está a terra indígena, em volta não é terra indígena, tá bom? 88, vamos lá ver o que aconteceu nos últimos anos? 95, 2005, 2015, 2020. Perceberam a diferença? Olhem a diferença. Aqui a mata se manteve, fora foi tudo destruído. Vamos lá de novo, ó. 88, 2020. Olha o processo de destruição em volta. E olha como se manteve intacto praticamente, né? Tem alguns problemas que é preciso olhar, porque em alguns momentos aparecem alguns problemas. Tem cara de ser principalmente mineração, pelo padrão, né? Para quem trabalha para quem é jornalista e acompanha isso, sabe que olhando de cima, você vê que isso aqui tem cara de mineração, tá? Pelo padrão da destruição. Vamos lá para outros lugares? Olha aqui, esse lugar aqui, ó. Terra indígena Caripuna, em Roraima. Isso aqui é o mapa de 1988, Roraima, isso aqui é Amazônia, tá, gente? 1988, Amazônia. Vejam como tá tudo bem preservado, tudo bem organizado, com exceção daqui do canto e de lá. Isso aqui se chama, tradicionalmente, espinha de peixe, tá? Para quem tá conseguindo nos acompanhar, olha aqui, ó. Aqui tem uma estrada principal, tá? O que é que acontece com a Amazônia quando se abre estradas na Amazônia? Isso aqui tá desenhado, ó. Isso aqui é uma estrada principal que foi aberta na Amazônia e aqui no cantinho tem outra, tá? Isso aqui se chama de espinha de peixe por quê, ó? Porque outras estradas transversais são construídas aqui, ó. Olha quanta estrada tem aqui, né? Então você faz uma estrada principal, você abre um veio principal na Amazônia e depois outras estradas em paralelo, na transversal, são construídas. Isso aqui se chama porque parece uma espinha de peixe. O que é que acontece aqui ao longo dos anos? Vamos ver nas imagens. Não vamos gastar tempo explicando. Vamos dar uma olhada nas imagens. Vou apagar o que eu desenhei aqui, ó. Olha aqui, ó. Prestem atenção. Aqui a área indígena e aqui está a estrada que foi aberta em 1988. Olhem o que acontece com a espinha de peixe. Eu vou pular direto para 2020. Pum! Olha aqui. Olha isso aqui. Vocês estão vendo ainda a espinha de peixe aqui, ó? Olha como ela se faz aqui, ó. E olha o que acontece com ela. Destrói absolutamente tudo. Vamos de novo lá. 88, 2020. Acabou a Amazônia neste pedaço de terra. Onde é que ficou preservado? Nas terras demarcadas. Essas duas aqui e essa aqui e essa aqui. 4 terras demarcadas onde houve a preservação. Vamos lá mais? Tem muito mapa aqui. Terra indígena Sororó, no Pará. 1988. Já não estava grandes coisas aqui do lado, né? Mas olha aqui a terra indígena, tá? Olha aqui no meio. Vamos lá para 2020 de novo. Pum! Olha aqui, ó. Desertificou tudo em volta. Acabou. Acabou. Só sobreviveu a terra indígena demarcada. Vamos lá para outra. Terra indígena de Tuna, Itatá, no Pará. Olha aqui, ó. Tava ainda tudo mais ou menos organizado. Aqui vocês estão vendo espinho de peixe? Dá para ver bem aqui, né? Aqui uma estrada principal e aqui as estradas que cortam a estrada principal. Tá bom? Elas são abertas por quê? Você abre um linhão, que chama, né? Você vai lá, abre um linhão e na beira de cada uma dessas estradas você vai colocar fazenda. Basicamente, na Amazônia, serve para colocar boi, né? Primeiro você tira as madeiras de maior valor comercial, você vai lá, faz uma devastação que os satélites não conseguem pegar, porque você vai lá e tira algumas árvores do meio, né, as que têm mais valor comercial. O satélite não consegue pegar porque não tem uma diferença muito grande em relação às copas, você não consegue ver muito bem de cima. Depois você passa o que se chama de correntão. Para quem não sabe, você pega 2 tratores, né, um trator numa ponta, um trator na outra, você amarra uma corrente super grossa entre os 2 tratores e os tratores vão andando pela mata e a corrente vai arrastando e derrubando tudo. Depois você taca fogo, depois você coloca boi em cima. É isso que está acontecendo com a Amazônia.
Fora todos os outros problemas de mineração e tal, tá? Mas isso tem a ver com agropecuária na Amazônia. Vamos lá de novo. 1988, vamos lá para 2020. 2020, olha o que aconteceu aqui em cima. E olha onde foi preservado, na área indígena. Essa área indígena aqui, aliás, tem problemas, né? Aqui a pastagem, pelo visto, avançou na própria área indígena, né? Por isso tem que se investigar, inclusive em alguns lugares, áreas indígenas que estão sendo invadidas, né? Vamos lá para a última aqui, terra indígena Rio Mequens, em Roraima também, 1988, vamos lá para 2020, pum, acabou toda a mata em volta da área indígena. Tá bom? Então, olha só, tá com calor aí? Tá passando calor? Tá preocupado? Tá preocupada? Tá preocupado em morrer fritado? Que é a preocupação de todo mundo que tá ligado no que tá acontecendo? Então começa a defender a demarcação de terra indígena, terra quilombola e terra tradicional. Nós não estamos fazendo nenhum favor para essas pessoas, muito antes, pelo contrário, acabamos de mostrar que a Folha de São Paulo fez um grande favor pra gente e desenhou. Para quem não estava entendendo, está desenhado. Marco temporal faz indígenas ocuparem os palácios de mármore de Brasília, matéria aqui do meu camarada Rafael Moro Martins, lá da revista digital do site Sumaúma, que está completando 1 ano de idade, aliás, parabéns para o pessoal do site. E aqui, para quem quiser curtir uma excelente entrevista, catastrófica no mais das vezes, né, porque é o momento em que estamos vivendo, mas uma excelente entrevista com uma das maiores lideranças populares do mundo, o pessoal da Sumaúma foi lá entrevistar o cacique Raoni. Aspas do Raoni: se continuar assim, vamos desaparecer. Em entrevista a Sumaúma, a maior referência da luta indígena do Brasil alerta os próprios parentes indígenas sobre os efeitos destruidores do garimpo e da mineração e pede consciência da sociedade nesta era de catástrofe climática. Por que que ele alerta os próprios parentes, né? Porque, infelizmente, a força do garimpo, principalmente, ela é avassaladora e ela acaba entrando em terra indígena, em alguns casos com a anuência, parceria e sociedade dos próprios indígenas. Infelizmente, que muitas vezes estão lá também abandonados pelo Estado, à mercê da própria sorte, e aí acabam entrando nesse jogo também. É claro que é preciso olhar isso com atenção, mas eles não são, obviamente, o principal foco do problema. Acabamos de mostrar os mapas aqui, né? Com todos os problemas que possam ter, nós vimos onde a floresta fica em pé e onde a floresta cai. Nós vimos onde a floresta fica em pé e onde a floresta é queimada. Muito bem, gente, ó, CPI das pirâmides financeiras vai pedir indiciamento dos donos da 1, 2, 3 milhas. Os irmãos Ramiro e Augusto Madureira devem ser alvo de pedido de indiciamento da CPI das pirâmides financeiras. O relator Ricardo Silva, do PSD do Kassab, de São Paulo, reuniu quebras de sigilo, orientações para clientes mentirem e outras práticas comerciais questionáveis da empresa para embasar o requerimento. Eu não sei se essas orientações para os clientes mentirem é a mesma que eu já expliquei para vocês aqui, mas uma vez eu vendi milhas para um desses sites aí. Acho até que não eram 2, 3 milhas, mas são todos do mesmo grupo, né? Max Milhas, não sei o que milhas, é tudo dessa mesma galera. E a empresa me ligou, me orientando para eu mentir para a companhia aérea. Dizendo o seguinte: se a companhia aérea ligar para você e perguntar se você está embarcando hoje para tal lugar, você fala que é você, tá? Porque eu tinha vendido milhas para eles. Eu não imaginava que esse negócio tinha essa conotação que parece uma gangue, né? Parece um sistema criminoso o negócio, né? Qual empresa liga para você? A empresa CNPJ liga para você mandando você mentir para outra. Foi um espanto. Obviamente mandei catar coquinho, falei que não ia mentir coisa nenhuma e nunca mais vendi milhas porque eu vi que esse negócio é esquisito, né? Eu sei que tem muito operador, vamos fazer uma separação aqui, tem um dia que o pessoal reclamou comigo, assim, ó, eu não estou falando de agência de viagem que usa as milhas das pessoas que são as donas de direito das milhas para viajar, entendeu? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da empresa 1, 2, 3 milhas que tinha esse esquemão que parece um esquema de pirâmide, que foi colocando gente dentro que agora não consegue entregar, tá bom? Então se você trabalha com milhas aí, não é de você que eu estou falando. E se você tem milhas para usar, você pode entrar em contato com a agência pode usar suas milhas, isso é tudo, tá tudo beleza, tá, gente? É outra coisa que a gente está falando aqui.
O relator vai afirmar em seu relatório final que a bancarrota da 123 Milhas faz parte de uma pirâmide financeira criada pelos donos da empresa. Silva disse que uma alteração no modelo de negócio foi adotada no ano passado para executar o esquema. Após lançar um novo produto, a empresa teve prejuízo, entrou em recuperação judicial e lesou o que estima em 700 mil clientes. O relator explica que o cliente não estava comprando bilhete aéreo, mas um compromisso da 123 Milhas em entregar um ticket. Mas a empresa não possuía a passagem que estava oferecendo em seu site. A aquisição se daria por meio da compra de milhas de pessoas físicas. Então, agora veremos, né? Os donos aqui justificam que esperavam encontrar passagens mais baratas, aquela coisa toda. O que eles fizeram, gente? Eles venderam promessa de bilhete aéreo, tá? Basicamente isso. Você chegava lá, você botava suas milhas lá, os caras fazem uma cotação, você recebe tantos R$1.000 se for hoje. Se for daqui a 20 dias é mais, daqui a 30 é mais, daqui a 150 é mais. Quanto mais tempo você esperar, mais dinheiro você recebe. O que eles faziam? Pegavam essas suas milhas e ficavam emitindo passagens para as pessoas que estavam viajando naquele dia, naquela semana. Não para você, porque você comprava uma milha e falava, eu vou viajar só em novembro, tá? Só que a 123 Milhas não tinha garantidos os assentos nos aviões. Então, a 123 Milhas não estava vendendo passagens que ela detinha. Ela estava dizendo o seguinte, me dá suas milhas, que quando você for viajar eu dou um jeito. Acontece que, aparentemente, eles venderam mais pacotes do que conseguem entregar, em termos de assento em aviões. E aí, deu chabu, tá? Essa é a história. Ou seja, vendeu uma promessa de fato, né? STF julga nos próximos dias temas como aborto, licença paternidade e indenizações por condições em presídio. O STF tá, eu já falei, né? A Rosa Weber tá acelerando o carrinho, né? Lomba abaixo, colocando em votação várias coisas importantes, tá na reta final, né? Do tempo dela no STF e fazendo uma belíssima reta final, aliás, né? A gente tem que elogiar aqui quando merece elogio. Rosa Weber tem se posicionado de um jeito espetacular em relação a várias pautas e tem colocado em pauta coisas super difíceis, super complexas, que a sociedade brasileira, no geral, prefere fechar os olhos e não encarar, né? Então, muito, muito importante, principalmente esse tema do aborto, que é um tema que vai mexer com todos os pastores e evangélicos e essa galera toda aí, né? E os bolsonaristas, extrema-direita e não sei o quê. Vamos lá rapidamente para a Argentina. A Justiça Argentina reabre casos contra ex-presidente Kirchner. Que curioso, né? Olha, que me lembra o Sérgio Moro esse negócio. Que coisa curiosa. Os argentinos falam, inclusive, que a Cristina Kirchner sofre uma perseguição judicial lá, né? O lawfare, né? Perseguição judicial, né? E aí, curiosamente, assim, faltando o quê? Um mesinho para o segundo turno, onde o candidato que está concorrendo à presidência da República é um candidato do partido da coalizão da Kirchner, né? O atual ministro da Economia, o Massa, né? Por acaso, há 30 dias do segundo turno, a Justiça se manifesta e reabre casos contra a Cristina Kirchner. Eu não vou nem entrar aqui para esmiuçar se o caso para em pé, se não para em pé, mas esses tempos eleitorais na América Latina, em relação a casos de corrupção, eu tenho falado isso. Na Colômbia, né? Gustavo Petro estava voando, ganhou a eleição, assumiu o governo, mandou 100 e poucos militares de alta patente para a reserva, tentou fazer uma limpa no exército, estava falando em legalização geral das drogas para fazer a Colômbia uma mega exportadora, que já é, só que é ilegal, né? Aí o dinheiro vai todo para o crime organizado, né, de cocaína, inclusive, e de maconha, né? Aí não durou 6 meses, apareceu um escândalo de corrupção. De novo, eu não vou destrinchar aqui se é, se não é. O da Colômbia é esquisitíssimo, envolve o filho dele, que inicialmente ninguém tinha ligado o Petro à corrupção do filho, que aparentemente é um cara corrupto de fato. Aí, de uma hora para outra, o próprio filho muda o depoimento, a ex-mulher falava uma coisa e começa a falar outra, dizem que o dinheiro foi para a campanha, o Ministério Público fez uma... Eu acompanhei, inclusive, tive o desprazer de acompanhar pelo YouTube, o Ministério Público deu uma de Deltan Dallagnol, fizeram uma coletiva ao vivo que durou umas 4 horas, com PowerPoint, com tudo isso, tudo que a gente já viu aqui, né? Então, na Colômbia a coisa começa a andar, aparece a anticorrupção. Na Argentina a coisa está andando, aparece de novo a anticorrupção.
há que se combater a corrupção, é evidente, eu me sinto até envergonhado em ter que falar isso, né? Óbvio, né? Não, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai dar graças a Deus pela corrupção, tá? Mas aí tem que falar óbvio, porque tem gente que realmente só desenhando, como fez a Folha com os mapas, né? Óbvio, eu tô dizendo o seguinte, isso aqui está sendo usado na América Latina toda como uma arma política, como foi usada no Brasil, a gente está vendo na Argentina agora, a gente está vendo na Colômbia, a gente verá de novo no Brasil, tá bom? Podem guardar esse programa. A gente vai ver no Brasil se as coisas começarem a andar mais ou menos mal. Na avaliação do Centrão, da Faria Lima, da Fiesp, dessa galera toda, a gente vai ver de novo no Brasil essa mesma movimentação aqui. Vocês podem escrever. Podem ter certeza disso, tá? Gente, vamos lá. Vamos falar da delação do Mauro Cid? Não saiu ainda a delação do Mauro Cid de modo oficial. Então nós não estamos falando aqui de documento. Tá? Então vamos deixar bem claro para começo de história. Eu vou repetir o que eu tenho falado sobre a delação do Mauro Cid. Tudo o que saiu até agora sobre a delação do Mauro Cid faz um sentido contextual. É como as coisas que o Walter Delgatti falou lá na CPI, né? Várias delas ele já tinha apresentado provas de reuniões com o Bolsonaro, de reuniões com a Zambelli. O próprio Ministério da Defesa do Bolsonaro teve que admitir que o Delgatti frequentou o Ministério da Defesa. Então várias coisas há provas. Para as outras, em que ainda as provas não foram apresentadas, a gente tem que analisar o contexto. Se a pessoa fala uma coisa que é muito fora do contexto, a gente tem que duvidar porque não tem prova. Por enquanto não há provas. O Cid, por enquanto, fechou uma delação, foi aceita, foi homologada, delação fechada pela Polícia Federal e não pelo Ministério Público, tá bom? Pra gente deixar isso bem claro aqui. Os dois órgãos podem fechar delação. A Polícia Federal foi autorizada pelo STF a fechar a delação alguns anos atrás. A primeira grande delação que a PF fechou foi a delação do Palocci. Delação que não deu em nada. Por quê? Porque foi uma delação que não tinha provas. Grande problema da delação do Palocci. Aliás, não sou eu que estou dizendo. Quem dizia que a delação do Palocci não tinha provas era o Moro e o Deltan. Tanto é que o Ministério Público Federal não quis fechar a delação com o Palocci na época porque era uma delação muito fraca. Aí a Polícia Federal, lá em Curitiba, para fazer uma guerra de braço com o MP, foi lá e fechou a delação do Palocci. Tá bom? No fim não deu em nada. Qual o problema? Já falei várias vezes. Você vaza um monte de informação. O Palocci vai falar, é o cardápio da delação, é o degustação, é o menu degustação da delação, é a degustação, é a delação gourmet, é a delação premium, e vai indo, você vai esvaziando todo o conteúdo da possível delação. Quando chega na hora H, metade daquelas coisas não tem prova nenhuma. Pra ser bonzinho, para dizer metade. Tem delação que tem muita prova, que é robusta, tem delações e delações, né? A do Cid, não vimos as provas ainda. O que acontece é que tem vazado algumas coisas para a imprensa. Contextualmente faz sentido? Faz. Por isso que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá bom? Se não fizesse, eu ia falar que não faz, tá, gente? Não é porque é o Bolsonaro, não sei o que. Se o Cid chega hoje aqui e fala na delação dele que o Bolsonaro teve um encontro com o alienígena que encontraram no México, eu vou falar pra vocês, isso aqui não faz nenhum sentido, porque isso não tem nenhum contexto, a não ser que o alienígena usasse fralda e estivesse numa reunião golpista. Daí faz sentido, né? Eu falei fralda, não é, né? Farda, né? Farda. Pois bem. Erros não intencionais, né? Mas isso que o Cid está falando faz sentido. Isso aqui é reportagem lá publicada pelo UOL, hoje, lá do repórter Aguirre Talento. Em delação, Mauro Cid diz que Bolsonaro consultou militares sobre plano de golpe. Em um dos depoimentos que compõe a delação premiada que fechou com a Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid relatou que, logo após a derrota no segundo turno das eleições, atenção ao que está nesta matéria que é importante e que tem um contexto. Logo após a derrota no segundo turno das eleições, o Bolsonaro recebeu em mãos de um assessor dele, um dos principais assessores do Bolsonaro, o senhor Felipe Martins, e eu já vou lembrá-los e lembrá-las quem é esse cara, tá? Recebeu das mãos do Felipe Martins uma minuta do quê? De um decreto para convocar novas eleições e prender adversários. Não está claro se essa é a mesma minuta do golpe que foi encontrada com o Anderson Torres. Não parece ser a mesma coisa. Por quê? Explico. Aquela minuta do golpe que foi encontrada com o Anderson Torres
ela era uma minuta que atacava principalmente o TSE, tá bom? Ela previa uma intervenção no TSE, afastamento de ministros, eventualmente até mesmo prisões de funcionários do TSE e de ministros e uma devassa total na comunicação dos ministros. E-mail, zap, telegram, seja lá o que for, tá bom? E aí, a partir disso, obviamente, se criaria um caso de suspeitas em relação ao TSE e se instituiria novas eleições. Não está claro nessa matéria se essa é a mesma minuta. Pode ser que seja. Pode ser que o Felipe Martins chegou lá para o Bolsonaro e entregou em mãos do Bolsonaro, e mesmo assim isso aqui é um depoimento muito forte, a mesma minuta do Anderson Torres. Pode ser também uma outra coisa, tá bom? Incluía convocar novas eleições, porque o Bolsonaro tinha perdido a eleição, e prender adversários políticos. Segundo o relatório do Mauro Cid, que é tenente-coronel do Exército, o Bolsonaro submeteu o teor da conversa com militares da alta patente. Então o Bolsonaro foi lá, recebeu esse negócio da mão do Felipe Martins. Esse cara não foi investigado até hoje, né? Então tá aí aberto o nome, mais um nominho para ser investigado, né? Tava passando meio por baixo do radar o Felipe Martins, né? Muito pavoneado durante, né, o governo Bolsonaro, muito falante no Twitter, né? Muito vocal, né? Um dos olavistas, né? Um dos alunos do Olavo de Carvalho que estavam enfiados ali no governo brasileiro, Felipe Martins, né? Globalismo, Cavaleiro Templário, essa bobajada toda, né? Da turma do Ernesto lá, essa gente, né? Essa gentinha que andou por lá, né? Sumiram, né? Agora dá para entender porque que o Felipe Martins estava quietinho, né, Felipe? Tá com medinho, né, Felipe? Será que é isso? E aí o Bolsonaro submete isso, segundo a reportagem aqui do Aguirre Talento, nas palavras de pessoas que participaram da delação do Cid, submeteu o teor do documento em conversa com militares da alta patente. O que é que o Cid falou? Que o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, manifestou-se favoravelmente ao golpe militar, tá? Golpe militar aqui porque envolveria os militares, né? Se está envolvendo o militar, é um golpe também militar. Golpe civil militar, político civil militar, enfim. Construímos como a gente quiser, né? Mas, no entanto, ainda segundo o Cid, não houve adesão do alto comando das Forças Armadas. Eu sempre coloco isso aqui em dúvida porque o alto comando não existe assim, né? É a mesma coisa que falar assim, o exército não topou o golpe. O exército quem? Os sei lá, 20 mil militares, a gente tem que fazer um censo, tem que pegar o Datafolha para saber, né? Assim, o Almir Garnier é um cara que está lá, né, no mais alto cargo da Marinha, né? Então, sempre parece que assim, é uma meia dúzia de maluco, mas o senhor alto comando, quem é o alto comando? Quem do alto comando não topou? Né? Pelas matérias que a gente viu no ano passado, várias delas, inclusive uma do Financial Times que saiu, tinha gente do alto comando que tava aí para golpe. Né? Então não há um consenso em falar assim, não, essa entidade mística chamada alto comando não topou. Eu duvido muito disso. Até que esses caras não venham à tona, eu falei não, tá aqui a prova, eu sim, eu queria, né? Então não vou muito nessa não, tá? Esse relato consta em um dos anexos dos depoimentos já prestados pelo ex-ajudante de ordens do Bolsonaro na delação, de acordo com duas fontes que acompanharam as negociações. Cid contou aos investigadores que testemunhou tanto a reunião em que Martins teria entregue o documento a Bolsonaro, quanto a do presidente com militares. Já falei várias vezes aqui, né? Ajudante de ordens não é copeiro, não é cara que serve o cafezinho. O Cid está... Por que isso aqui faz sentido? O Cid chega e fala assim, ó, eu tava na reunião que o Felipe Martins entregou para o Bolsonaro um documento para anular a eleição e prender adversários. O Cid fala isso, eu estava na reunião. Por que é que isso tem nexo? Porque o Cid estava na reunião do Bolsonaro com o Putin. Porque o Cid estava na reunião do Bolsonaro com o Mohammed bin Salman. Porque o Cid estava na reunião do Bolsonaro nas reuniões que o Bolsonaro fez lá na ONU, quando o Bolsonaro fez, né? Lá não fez nenhuma, acho que ninguém queria falar com ele, mas estava lá o Cid. Né? O Cid estava em majoritariamente quase todas as principais reuniões que o Bolsonaro participou enquanto presidente da República ao longo de todos os anos da presidência. Se tem alguém que você pode chutar numa reunião, quem é que estava nessa reunião? Se você for chutar,
Você pode chutar Mauro Cid. É a chance maior de estar o Mauro Cid do que a Michele, do que o Braga Neto, do que não sei quem. Então, não é nada fora da casinha o Cid chegar e falar, não, eu estava numa reunião que o assessor Felipe Martins entregou para o Bolsonaro um documento. E nesse documento tinha lá um esquema para anular as eleições, né? E para prender adversários. E depois eu também estava numa outra reunião em que o Bolsonaro pega este documento e discute com militares. E nessa reunião, o almirante da Marinha, o senhor Almir Garnier, falou, beleza, vamos lá, bora lá. Acabou a eleição. Quem é que tem que prender aí? Tá? De novo, por que é que isso tudo faz sentido? Vamos ver como se manifestou o almirante da Marinha no ano passado? Primeira coisa para a gente lembrar, reportagem do jornal Financial Times, né? Financial Times. O título dessa matéria eu acho muito ruim, tá? O discreto plano dos Estados Unidos para defender a eleição do Brasil. Esse plano de discreto não tem nada. O Congresso americano se manifestou em relação a isso. Tentaram votar, inclusive, uma moção lá dentro do Congresso que dizia que se o Exército interferisse nas eleições do Brasil não ia ter mais nenhum tipo de cooperação entre Estados Unidos e o Brasil em termos militares, né? Então não tem nada de discreto, um monte de gente publicou. Eu publiquei sobre isso, inclusive. Acho o título dessa matéria muito ruim e leva a uma ideia meio conspiracionista, né? Isso não aconteceu, foi tudo muito às claras, né? Quem é que é citado nessa matéria aqui? Vocês sabem? Garnier. Olha aqui, ó. Um oficial sênior do governo brasileiro intimamente envolvido nessas conversas do Bolsonaro sobre golpe, né? Foi o senhor almirante Almir Garnier Santos. E ele foi, segundo a apuração do Financial Times, a pessoa mais difícil de se demover da ideia de um golpe no Brasil no ano passado. Então, por que é que faz sentido o que o Cid está falando? A gente não está falando que o Cid colocou a Madre Teresa de Calcutá numa reunião golpista. O Cid colocou num cenário de reunião golpista o almirante Garnier, que já é conhecido por posições no ano passado e no ano retrasado que mostram que há um contexto. Como reagiu o almirante Garnier em relação aos assuntos eleitorais, por exemplo, no ano passado? Vamos lembrar coisas aqui? Eu postei isso aqui no meu Twitter em 21 de junho, tá bom? Comandante da Marinha, Almir Garnier, decide romper a tradição e não participar da cerimônia de passagem do comando da Força. O evento que vai oficializar a troca de chefia da Marinha está marcado para o dia 5 de janeiro no Clube Naval em Brasília. Ele não apareceu. Por quê? Porque não acreditava que o Lula deveria assumir a presidência da República. E falou, não vou aparecer. E não foi. Em 12 de dezembro do ano passado, o Garnier fez esse discurso aqui, ó, tá? Dezembro do ano passado, o Garnier fez um discurso numa formatura de cadetes da Marinha. Não sei se é cadete que fala da Marinha, né? Whatever. Pessoas lá da Marinha que se formaram, fuzileiros, navais, eu acho. O Garnier foi lá 12 de dezembro. Finalzinho do governo Bolsonaro, o Bolsonaro já tinha perdido a eleição e segundo Mauro Cid, essa conversa entre o Garnier e o Bolsonaro sobre anular as eleições e prender adversários já tinha acontecido. Vamos lá colocar, Jimmy, esse vídeo aqui do Garnier, vamos ver o que ele fala no vídeo. Muitas vezes queremos navegar em direção ao porto seguro em linha reta, mas a tempestade nos impede e nós temos que navegar de acordo com o que aprendemos a navegar para contornar furacões, a fim de não perder o nosso barco, de não colocar em risco nossa tripulação. Mas saibam, senhores, que a manobra de tempestade guinará novamente o barco em direção ao porto seguro que queremos. E lá chegaremos. Pode demorar um pouco mais, mas chegaremos. Qual que é a diferença disso aqui para o que o Braga Neto falou lá no cercadinho do Bolsonaro? Nenhuma. Né? Se fosse uma fala golpista diretamente, obviamente que ele não faria isso, né? Porque poderia sair dali preso, inclusive, né? O cara não ia subir lá numa formatura de fuzileiro naval e falar, vamos dar um golpe, a gente vai prender o Lula, a gente vai anular a eleição. O que é que para vocês é essa fala aqui? É exatamente as mesmas coisas que o Braga Neto falou no cercadinho, que o Bolsonaro falou no cercadinho, né? Vamos fazer a manobra, não dá para ir em linha reta, mas aí a gente vai aqui, não desistam,
Pode demorar um pouquinho mais, mas vai acontecer. Isso aqui é uma cerimônia oficial da Marinha. Esse cara aqui estava lá comandando a Marinha. 12 de dezembro. Faz sentido o Mauro Cid colocá-lo em uma reunião onde o Bolsonaro fala, e aí, vambora? E ele fala, vambora. Como diz o pessoal do Medo e Delírio, né? Bora! Né? O que mais? Aliás, isso aqui não tá escondido não, tá, gente? Sabe onde é que tá publicado esse vídeo aqui? Tá publicado no canal de YouTube do Almirante. Tá aqui, ó. Discurso na cerimônia de encerramento dos cursos do Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo. A Marinha do Brasil honra e respeita seus guerreiros, Biriri, Bororó. No dia 15 de dezembro de 2022, tive a felicidade de participar da cerimônia. Isso aqui é o canal oficial do Almirante. Está publicado no YouTube dele. Nenhuma questão de esconder, né? Aqui, ó. Canal do YouTube do Almirante Garnier. 1.200 inscritos, 27 vídeos. Tá bom? Faz sentido o que o Cid está falando ou não faz sentido? O que mais que o Garnier falou? Vamos lá, Jimmy, vamos mostrar o que o Garnier falou sobre as urnas eletrônicas no grande momento do debate das urnas eletrônicas, lembrando que isso aqui fora de contexto parece que a pessoa está sendo super republicana e técnica, né? Não, temos que ver se a confiabilidade das urnas e tal. Isso aqui foi falado pelo Almirante Garnier no auge da discussão sobre fraude nas urnas, sobre o Bolsonaro tinha ganhado a eleição com mais votos, a urna não é confiável, blá 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 blá, que depois foi desembocar em todo o caso Delgatti e Carla Zambelli, tá? Vamos ver o que o Almirante Garnier falou nessa época? Bora lá, Jimmy. Então, levará ao melhor dos resultados para o povo brasileiro. É assim, como disse o nosso ministro, em qualquer sistema digital. Não é característica de um ou outro sistema digital ser imunes a falhas, a sabotagens, a erros. Nada disso está garantido por decreto. Tudo isso tem que ser comprovado. E eu creio que todos aqueles que estão interessados no bem do Brasil, no futuro do Brasil, na democracia brasileira e na liberdade do povo brasileiro, estão interessados em que o máximo de transparência e de atenção seja dado a esse processo, das quais as minhas declarações eu não tiro nem uma vírgula. Muito obrigado, senhor ministro. As declarações que ele não tira nenhuma vírgula são declarações de teor golpista durante o processo de debate sobre as urnas eletrônicas. Essa pergunta foi feita, olha, o senhor está falando isso, né? Será que o senhor não quer tirar um pouco o pé do acelerador? O senhor não acha que isso aqui vai dar ruim? Vocês estarem contestando as eleições desse modo que vocês estão contestando? Não retiro nenhuma das minhas declarações. Faz sentido o Mauro Cid colocar esse cara aqui em um cenário onde está ele e o Felipe Martins, que é outro, né? Que é outro, para a gente lembrar, onde eles discutem anular as eleições e prender adversários, e o Almirante Garnier fala, vambora, topei. Vou lembrar, citado na matéria do Financial Times como um dos mais difíceis a convencer a não dar um golpe militar, o cara que fez o discurso que fez em 12 de dezembro para os formandos lá da Marinha, e o cara que fez essa e outras falas. O cara que não apareceu em janeiro para passar o comando da Marinha para o seu sucessor, aliás, fazendo uma desfeita ao próprio sucessor e à Marinha, desonrando a farda e a Marinha. Né? O senhor não está fazendo nenhum tipo de protesto político que o senhor acha que está fazendo. O senhor está desonrando a Marinha, a sua farda e o seu sucessor. E a tropa. Né? A honra dos militares, a gente vê que ela vai até a página 2 muitas vezes só, né? E vou repetir o que eu falei dos médicos ontem, dos dentistas, dos advogados e dos jornalistas. É todos os militares? Não, não é. Então, se você é um militar que não é golpista, parabéns, tá bom? Tá dado o recado, tá bom? A gente tá falando aqui dos que são. Faz sentido, não faz sentido? Quem é o Felipe Martins? Para lembrar, o Felipe Martins é o cara que fez esse gesto aqui no Senado. Vocês lembram do assessor do Bolsonaro, famoso, que estava numa sessão do Senado e fez um gesto que foi interpretado, inclusive, pelo Ministério Público como um gesto de supremacia branca, o tal do white power, né? Foi denunciado por isso. A Justiça não aceitou a denúncia. Mas, na opinião do Ministério Público, o Felipe Martins tinha que ser responsabilizado, enquadrado na lei antirracismo. O Felipe Martins é o cara que fez esse gesto aqui, ó. Tá aí ele, ó. Estão vendo lá no fundo, ó? Tá aí, ó. Esse gestinho aqui, né? Que é o gesto que foi interpretado por muita gente como white power. O Felipe Martins disse, tá aqui ele, ó,
que na verdade ele estava só ajeitando o terno, né? Eu não sei quem ajeita terno assim. Vocês ajeitam terno assim? Eu nunca vi, tá? Nunca vi. Para quem não sabe, vou desenhar, né? Dá para desenhar ali, inclusive? Dá para desenhar aqui, ó. A mãozinha não tá bem esticada, mas em algum momento do frame ela estará, tá bom? Só que eu não vou ter tempo de parar aqui, ó. Por que que isso aqui é conhecido, né? Aqui, ó. Você faz um W aqui, né? E aí, vocês estão vendo a mão dele aqui, né? Então, white, o W, né? Você tá fazendo com a mão. Power, né? O P aqui, ó. Tá bom? Foi denunciado pelo Ministério Público. Foi denunciado por muitos jornalistas nas redes sociais, inclusive, né? Vou fazer aqui um aviso importante. Eu estou sendo processado pelo Felipe Martins também, por ter chamado esse gesto que ele fez aqui de nazista. Perdi em primeira instância, estou recorrendo na segunda instância. Vamos ver o que acontece. Outros jornalistas foram processados por ele também. A imensa maioria, pelo que eu vi até agora, ganhou os processos. O meu processo, por enquanto, é um processo atípico nesses casos. A Bárbara Gância, por exemplo, ganhou o processo, né? A jornalista e escritora Bárbara Gância, né? Aqui, ó. Bárbara Gância não terá que indenizar Felipe Martins por ter o chamado de supremacista branco, né? O que é que disse aqui? O juiz, quando deu a sua sentença, vamos lá ler o que disse o juiz aqui sobre o Felipe Martins, vamos lá. O judiciário não é controlador da mídia e a aplicação do dano moral com retirada de textos dos computadores não constitui o método eficiente para limpar a biografia de pessoas envolvidas em fatos notórios e incontroversos, como esse que foi praticado pelo autor, seja como gesto diferencial e chamativo de adeptos da supremacia branca ou de ajeitar o terno. O juiz, né, vem chorar aqui a gente não vai ajudar o senhor a limpar a sua biografia, não. A sua biografia o senhor limpa do jeito que o senhor achar mais conveniente, se é que dá tempo, né, porque cada notícia que passa, essa biografia fica só mais suja, né. O juiz falou, não, o senhor não. A Bárbara Gância falou que o senhor é um supremacista branco, ela tem direito de falar isso porque o senhor deu motivos para, tá bom? E o judiciário não constitui método eficiente para limpar biografias de quem? De pessoas envolvidas em fatos notórios e incontroversos. Qual fato? Gesto diferencial e chamativo para adeptos da supremacia branca. Esse é o assessor que está na cena contada pelo Mauro Cid, passando para o Bolsonaro um documento dizendo é possível anular as eleições e prender adversários. O Mauro Cid fala ainda que nessa reunião estavam presentes um advogado constitucionalista e um padre. Segundo o Mauro Cid, ele não lembra o nome dessas pessoas. Eu acho muito difícil que ele não lembre. Não é uma reunião comum, tá bom? Não é uma reunião comum. É uma reunião onde você vai ali discutir a possibilidade de anular as eleições e de prender gente. Eu duvido que o Mauro Cid não tenha saído dessa reunião sabendo o nome até dos mosquitos que entraram naquela sala. Então, de novo, o que eu falo sobre a delação do Mauro Cid. Muita gente fala, delator não pode mentir, né? Ah, o cara está delatando, mas o delator não pode mentir. E o delator não pode omitir. Eu vou repetir o que eu falo. O delator pode mentir e omitir sim, né? Cabe a ele mentir e omitir tão bem que nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público, nem ninguém vão descobrir. Então, se o Cid fala assim, não lembro o nome do padre que estava lá. Que padre é esse que estava lá? Será que é um desses padres aí da Igreja Católica Apostólica Romana, esses conhecidos como ultracatólicos, que foram os caras que ajudaram a trazer esse esquema de guerra cultural para o Brasil, lá em 2012, 2013, 2014? Tem vários, eu não vou citar nenhum aqui porque eu não sei quem é, mas tem vários. A gente fala muito nos evangélicos, mas a gente esquece que uma parte importante da Igreja Católica apoiou a extrema-direita no Brasil e apoia até agora, inclusive. Ativamente. Nas redes sociais, treinando gente. Aliás, o Alan dos Santos, o jornalista bolsonarista que está nos Estados Unidos, foragido lá, era coroinha de um desses padres, por exemplo. Eu não vou falar o nome porque eu não sei quem estava na reunião, né? Se o Cid fala que não lembra, lá vou eu saber também, né? E esse advogado constitucionalista, quem é?
Por que é importante saber isso, gente? Porque, eventualmente, as pessoas que estavam nessa reunião, elas presenciaram o Bolsonaro tramando coisas ilegais. Então a gente tem que ver se não era obrigação delas sair dessa reunião e denunciar. Vamos imaginar que você participe de uma reunião com o presidente da República, onde o presidente da República fala em prender adversários. Tá bom? Não, eu vou aqui, tô vendo aqui, tô analisando aqui se eu vou mandar prender o Lula. Aí você pode imaginar, nossa, mas isso é ilegal. O senhor não pode fazer isso. O senhor não é delegado de polícia. Como assim o senhor vai mandar prender? O senhor vai mandar prender alguém? O presidente não tem essa prerrogativa, não. Aí a pessoa sai de lá e, eventualmente, é obrigação dela, né, denunciar. Então, é importante a gente saber se o Cid, por acaso, se fizer uma forcinha, não lembra mesmo, né, Cid, o nome desse padre e desse advogado que estavam nessa reunião. Até porque, se ficar só a palavra do Cid contra a palavra do Bolsonaro, e a terceira pessoa que está na sala é o Felipe Martins, e a quarta pessoa que está na sala é o Almirante Garnier, todos os três vão falar que isso é mentira. Agora, se por acaso, Cid, você lembrar o nome do padre e do advogado, talvez essas pessoas possam falar a verdade. Né? Muito bem. Em torno de presidente Bolsonaro, movimentou quase 27 milhões de reais entre 2020 e 2023, aponta a Receita Federal. Relatórios de movimentação financeira apontam que membros do entorno do presidente Bolsonaro movimentaram ao menos 26 milhões de reais entre 2020 e 2023. A análise alcança figuras centrais da equipe direta de Bolsonaro, como o Mauro Cid. Informações constam num relatório do COAF que foi enviado à CPI dos atos golpistas e compilados pelo site G1. Segundo os documentos, a movimentação identifica nos últimos 4 anos é incompatível com o patrimônio e rendimento das pessoas. Vamos ver aqui os ricaços do Bolsonaro. Vamos lá ver quem movimentou bastante dinheiro? Vamos ver quem movimentou e para onde o dinheiro pode ter ido, tá? Eu vou dar as dicas. Vamos lá. Mauro Cid movimentou 13 milhões. O que fazia Mauro Cid? Era ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Luiz Marcos dos Reis movimentou 5 milhões. O que fazia Luiz Marcos dos Reis? Era ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Mauro César Lorena Cid movimentou quase 4 milhões. O que fazia Lorena Cid? Era o pai do Mauro Cid. Aliás, ainda é, né? E trabalhava na Apex em Miami. Osmar Crivellati movimentou 2 milhões e 600 mil reais. O que fazia Osmar Crivellati? Era ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Luiz Antônio Gonçalves de Oliveira movimentou 582 mil. O que fazia Luiz Antônio? Era ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Jairo Moreira, ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Adriano Alves Teperino, ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Antônio Braga Firmo Ferreira, tio da Michele, esposa do Bolsonaro, e assim por diante. Onde será que esse dinheiro foi parar? Vocês podem imaginar? Eu desconfio. Né? Vamos lá, gente, umas notícias rápidas para fechar o dia aqui. Então, estudantes da USP aprovam greve geral em unanimidade. Estão fazendo uma greve porque a USP está ficando sem professores, né? Essa é a grande reclamação dos estudantes. Tem até aqui um dado interessante, né? Na última década, o corpo estudantil teve reivindicação de contratação de professores. Entre janeiro de 2014 e março de 2022, foram perdidos 818 professores, com destaques para departamentos de letras, artes plásticas e obstetrícia. Essa é a greve que está rolando lá na USP agora, pela falta de professores. Uma matéria exclusiva lá da revista Fórum. Prefeitura de São Paulo paga quase 800 mil reais por mês por publicidade disfarçada de jornalismo no Estadão. Isso tem se tornado uma prática comum da Prefeitura de São Paulo. Teve uma notícia de umas semanas atrás, também uma denúncia do site Intercept, mostrando que também a Prefeitura de São Paulo gastou alguns milhões botando dinheiro na Folha de São Paulo, onde saíam matérias falando muito bem da Prefeitura, claro, né? Lisonjeiras em relação à Prefeitura, que não estavam anotadas como publicidade, porque é o que de fato é, né? Então, assim,
Não estou comparando, claro, uma coisa com a outra, mas vejam que os métodos se repetem, né? Nos anos 70, nós mostramos na semana passada aqui o jornal O Globo vendendo matérias para o Pinochet, né? Estava lá vendendo 120 mil dólares, que daria hoje, mais ou menos, o pessoal fez a conta depois, quase 5 milhões de reais. 20 matérias para falar bem do Pinochet no Brasil. Ia sair como reportagem, não ia sair como publicidade, né? Então os métodos se repetem. Agora a Prefeitura de São Paulo bota um dinheiro na Folha, bota um dinheiro no Estadão, e a gente vai ler a reportagem achando que é reportagem. Olha que beleza, a Prefeitura botou esgoto não sei aonde. Que matéria, que reportagem. É pé na rua, né? O repórter pé na rua. Coitado dos repórteres, não tem nada a ver com isso, né? A melhor coisa dos jornais todos esses, aliás, são os repórteres, né? Que estão lá na ponta fazendo o trabalho que realmente importa. Isso aqui é departamento comercial. Então, denúncia importante da revista Fórum, né? A Alckmin sanciona a lei que atualiza o Código Penal Militar, mas veta artigo que acabava com punição por críticas ao governo. Deu uma modernizada aqui o Alckmin, né? O Alckmin assinou porque é o presidente em exercício, né? Já que o Lula está viajando. Em linhas gerais, o texto muda o Código Penal Militar e altera uma lei que foi elaborada em 69 durante a ditadura militar. Por exemplo, olha que beleza você ser militar no Brasil, né? Em 69 os caras criaram um Código Penal Militar só para eles. Então, por exemplo, se você pratica tráfico de drogas no Brasil, você pode tomar uma pena hoje de 25 anos, mole, né? Para militares, até ontem era de 5 só. Então, se você quiser traficar drogas, você entra pro exército e trafica drogas lá dentro, tá bom? Porque a sua pena máxima é de 5 anos. Se você for um civil, é 20, 22, 23, 25, tá bom? Agora passou a ser 15. Eles ainda são beneficiados em relação a isso. Então, se você quer virar um grande traficante internacional, entre para as Forças Armadas. Porque a pena é menor, né? É absurdo, não é? Os militares acusados de crimes sexuais e por violência doméstica passam finalmente a responder na justiça comum, em vez da justiça militar. O cara que cometia um estupro até ontem era julgado por quem? Pelos próprios parceiros lá na justiça militar, entendeu? Só macho, só os homens lá, né? A mulher tem que lavar a louça, tem que não sei o quê, né? É absurdo, não é? Vocês imaginem se a gente criar uma justiça, vamos criar uma justiça só para os médicos, a justiça médica do Brasil. E a quem serão os juízes? Os médicos também, né? Os jornalistas, a justiça para os jornalistas do Brasil. Não, a casta, os militares foram lá criar uma para eles. Melhorou um pouco, né? Com essa sanção do Alckmin, que é o presidente em exercício do Brasil. Gente, eu ia falar de Lula e Biden, mas vocês já viram isso bastante, vai ter no N1 também, tá? O N1 tá começando agora, esse é a notícia, primeira edição, tá começando, vai repercutir toda a reunião do Biden com o Lula ontem, uma reunião importante, histórica em certo ponto também, né? Importante para o Lula, importante para a América Latina, importante para o Biden também, tá? Então, estamos encerrando a nossa rede também, muito obrigado pessoal da TVT, Rádio Brasil Atual e TV Quiriguri na Bahia, nós voltamos amanhã com vocês, tá bom? E para fechar, vamos dar um recado final aqui, a gente tem aí a nossa cartela da Monja Coin, ó, dia 28, portanto semana que vem, às 8 horas da noite, uma super palestra, daquelas assim para você mandar para todo mundo, não é palestra para especialista, não é palestra para quem estuda teologia, não é palestra para quem é interessado como pesquisador, estudioso, né, desses temas todos, não, é uma palestra aberta para você ver na sala de casa com a mãezinha, entendeu? Com a vovozinha, com o adolescente que está lá, com todo mundo, sobre espiritualidade, como lidar com a ansiedade e o estresse, os grandes, talvez os maiores males, né, da nossa era, né? A ansiedade e o estresse, principalmente os dois, né, que estão aí no mundo todo e são realmente grandes preocupações das pessoas. Então, dia 28, às 8 horas da noite, você pode se inscrever, é de graça, é exclusivo, é ao vivo, mais um super evento do ICL. Só aqui você vê isso, tá? O que tem que fazer? Faça somente a sua inscrição para receber o link. O link vai ser enviado por e-mail, então tem que fazer a inscrição. Não adianta dar uma desperta e chegar lá no canal do ICL no dia lá que não vai estar lá. Não vai conseguir ver, tá bom? icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta. Garanta a sua vaga, é grátis. Nós voltamos amanhã. Muito obrigado a todos e a todas. E tchau. Monja Coen é uma missionária zen budista que depois de viver 12 anos no Japão,
voltou para o Brasil para espalhar seus ensinamentos. Ela já escreveu mais de 20 livros, que venderam mais de 1 milhão de cópias, e vai estar com o ICL no dia 28 de setembro para conversar sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Um encontro imperdível e que, para você participar, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. Pessoal, eu gostaria de convidá-los para assistir o curso Sociologia para Compreender o Brasil, onde eu faço uma análise dos grandes pensadores brasileiros e dou a minha própria opinião a partir não só do estudo de vários autores e pensadores ocidentais, mas também a partir de pesquisas empíricas que eu fiz com todas as classes sociais brasileiras, né? Então, um material não só reflexivo, mas empírico também. E por conta disso eu iria ficar muito contente se vocês assistissem. Eu acho que é muito importante para que a gente possa compreender o país de um modo democrático e alternativo à forma elitista como ele é compreendido até hoje. Eu conto com vocês lá. Um grande abraço a cada um de vocês.